Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. E hoje eu estou aqui com essa pessoa incrível que já começa com um nome espetacular, Sandro Ferrari Cox Murray. Você sabe que, falando assim, né, Sandro Ferrari Cox Murray, nossa, que nome, isso aqui não é meu nome mesmo, mas assim, o Ferrari é comum na Itália e tal, é ferreiro, né? O Cox vem é uma derivação, vai andando, do cock, do inglês, do pinto. Pinto, seria pinto. E o Moore é dos mouros. Vai derivando tal. Rafael Moura, seria como se eu fosse Rafael Moura. Nós somos primos lá na ancestralidade. O negócio é o seguinte, aí é Sandro Ferreira Pinto Moura. Não é chique. Demais. Não, é bem tranquilão. Tá, e o Cox vem do pai ou da mãe? Cara, o Cox é da minha avó. É o Pinto da minha avó. Cara, que legal. E bullying, né? Porque o Cox, falando Cox, todo mundo, eu sei o que estão pensando, é o ossinho da bunda. E eu passei muito tempo da minha vida falando assim, é Cossex, o ossinho da bunda é o Cossex, não é Cox. Mas aí não tem jeito, então é Cox, pronto. Sandro Cox. O pessoal pegava no pé do teu Cox. Pegava no Cox, pegava firme no Cox, mas aí eu fiz um monte de coisa, né? Um monte de gente falou numerologia e um monte de energias e não sei o quê. Eu não tenho problema nenhum com a energia do Cox. Mas assim, fica mais suave botar Sandro Fox. Fox? Aí eu mudei meu Instagram pra Sandro Fox. Que confusão. Horrível. Tu é um palhaço, cara. Total. Falando em palhaçaria, pessoal, quero contar pra vocês que o Sandro, eu conheci ele de um jeito inusitado há muito pouco tempo, e logo vocês vão entender que a gente tem muita coisa em comum aqui. Sandro, como é que tu chegou a mim? Como é que tu me descobriu? Cara, na verdade, assim, há muito tempo eu tenho vontade de... Eu fiquei apaixonado com o trabalho de palhaço, assim, né? Eu sempre achei que o palhaço, a essência dele é uma quebra, é chamar atenção para a realidade, na verdade. Então, essa quebra do cotidiano ou de uma linha racional, da linha do... O palhaço sempre tem isso de, peraí, cara... Vai todo mundo morrer, cara. Vai todo mundo morrer aqui. Para com os troços, vamos relaxar. Vamos relaxar. Relaxa o Cox. Relaxa o Cox. Senta esse Cox aí, senta o Cox e conversa com ele. Perfeito. E assim, e aí eu sempre fui apaixonado por isso. Até que eu viajei para alguns lugares e artistas de rua, assim, a própria mímica, só não precisa falar nada, só a movimentação e tudo mais. Eu fascinado por isso, como que você tem essa linguagem universal. Que você não é palhaço no Brasil, você é palhaço no universo. Você é palhaço em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Se você é palhaço, você é palhaço em qualquer lugar do mundo. Então isso já é uma coisa muito legal. E é uma arte que abre para todas as artes. Então isso foi me fascinando. E aí um dia... eu estava vindo trabalhar aqui em Porto Alegre a tarde toda, e tinha um horáriozinho de manhã, e eu chamei a minha esposa, minha mulher, para vir não, a gente vai para Porto Alegre e tal, ela também tinha coisa para resolver aqui. E aí eu falei, mas a gente está indo cedo hoje. Tá, o que você vai fazer cedo? Aí eu... Como é que eu vou explicar isso pra ela? Então, a gente vai falar com o cara. Já marcou com ele? Não. Aí ela já deu aquela cara tipo... Tá, quem é esse cara? Ele é um palhaço. Aí ela... Não, é sério, ele é palhaço. A cara dela, tipo, ai, porra. A cara. O que é que o Sandro inventou agora? E veio aqui e deu no que deu. Adorou, já fizeram podcast juntos, já gravaram. É maravilhoso, ela ama o trabalho, ama o Estúdio Orelha, ama esse trabalho que está sendo desenvolvido. Legal. E aí é isso. E aí eu falei, não, é uma oportunidade da gente construir muita coisa junto, né? Trazer porque é muito terapêutico. E é uma terapia que eu sinto que é muito preciso desenvolver. Perfeito. E até a terapia que eu trabalho conta muito com esses elementos. E aí a gente entra nesse ponto para explicar para todo mundo, né? O Sandro é psicanalista. Eu sou terapeuta. Trabalha com hipnose, uma série de outras coisas que a gente vai falar aqui hoje. E eu, para quem não sabe, além do Estúdio Orelha aqui, eu tenho uma escola, a Escola Construindo Seu Clown, onde eu desenvolvi um método chamado palhaçaria terapêutica, o brincar como ferramenta terapêutica. E aí a gente começou a trocar um monte de ideias, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é
criança interior. É. E quando a gente fala de criança interior, a primeira coisa que as pessoas dizem pra mim, né? Ah, criança interior me remete a quando eu era criança, a melhor época da minha vida, eu brincava, me divertia, eu era feliz. E não é bem assim, né? Dentro dos processos terapêuticos, o que tu traz pra nós aí pra falar então de criança interior? Rafa, é assim... Hoje eu acho que teve um tempo que a criança interior estava na moda, né? Muita coisa de criança interior e tal. Mas eu acho que passou batido um aspecto que eu acho fascinante na questão toda da criança interior. É o recomeço. Criança interior significa a oportunidade de recomeçar. Agora, pensa nesse sonho. Imagina você agora, com a cabeça que você tem, com a experiência que você tem, você volta no tempo... Vai lá para os seus 5, 6 anos de idade sabendo que você sabe. E recomeça. Perfeito. Perfeito. Isso é criança interior. Isso. E mais do que isso, né? Quando a gente fala de criança interior, as pessoas têm essa visão fantasiosa de que é a melhor fase da vida. E não é, uma fase muito complicada. Tu tem os teus cuidadores, tu não é dono de ti, tu recebe verdades absolutas que tu não questiona, que tu carrega isso contigo. E a fase da infância ela é muito difícil. Né? Eu, por exemplo, passei por um processo de adoção, de descobrir meus pais adotivos se separaram, depois entender que eu era adotado, que a minha mãe biológica e meu pai biológico já eram falecidos, que a minha mãe adotiva não era minha mãe biológica, que os meus irmãos eram meus primos, que meus primos eram meus irmãos. Tudo isso gerou a gente fica com muito trauma na infância e que a gente carrega para a vida adulta. E aí, quando eu estava me separando do meu primeiro casamento, tudo isso veio à tona. E eu fui perceber que a minha criança ferida estava agindo na minha vida adulta. É disso que a gente tem que falar também, né? Você sabe que eu faço eu vou dar um spoiler aqui de algumas terapias que eu faço, né? Mas tem uma terapia, depois eu explico bonitinho, mas que você conversa com a tua foto de criança. E aí você pensa assim, você pega aquela foto, olha nos olhos daquela foto, de você criança ali naquela foto, e em determinado momento você pergunta: o que fizemos de nossas próprias vidas, olhando para aquela foto. E como é que foi a tua criança? Nossa, cara. Não, eu tive uma infância, um presente, assim, uma coisa espetacular, assim. O meu pai já está em outro plano, mas eu acho que ele continua sendo meu melhor amigo. Porque ele me ensinou praticamente tudo, a quantidade de amor, assim, nossa, é maravilhoso, assim, o amor que eu recebi enquanto criança. E da minha mãe também. E, assim, como é que é isso, assim? O que eu faço com isso? Não é uma responsabilidade danada, você dá prosseguimento a isso. Não, você olha para os teus filhos e fala, cara, eu tenho que... Nossa, eu não posso decepcionar quem me deu tanto amor. E... eles erraram? Pô, pra caramba. Mas assim, e eu vou julgar? Porque eu erro, né? Mas tu teve essa percepção sempre crescendo ou tu passou por processos para entender isso? Não, passei por processos. Porque normalmente a gente tem, né? Os nossos traumas, as nossas brigas, as nossas reclamações aí dos nossos pais. O que pegou aí, assim, que tu viu, assim, que tu teve que trabalhar? Cara, no meu caso, isso não acontece muito comumente, mas no meu caso teve uma grande ruptura. Teve uma coisa que eu tive um grande estalo, assim, que minha vida toda mudou de repente. E aí eu comecei a entender e ver esse tipo de coisa. E que época da tua vida foi isso? E o que foi isso? Não foi há muito tempo. Foi coisa de... Para você ter ideia, minha filha está com 3 anos e foi antes de minha filha nascer. Então deve ter sido há 4 anos atrás, mais ou menos, 4 anos e meio. Tu tá com quantos anos? Eu tô com 51. Então olha só que interessante, a gente está falando aqui de uma situação de um homem de 40 e poucos anos, quase 50, que se depara com uma ruptura, com algo que estava batendo desde a infância e que ele se dá conta só agora. Olha como isso é importante e como a questão da criança interior ela vai muito além dessa parte fantasiosa, como eu falei, que a gente tem. A gente carrega né, coisas e a gente se percebe depois, quando entra num processo terapêutico, que aquilo podia ter sido tratado muito antes, podia ter sido curado muito antes. Sim. Porque aquilo ainda está atrapalhando a nossa existência hoje. E eu acho que isso é a nossa missão, sinceramente. Você, com a tua história riquíssima de vida que você tem, trazer eu acho que no teu caso, Rafa, você foi construindo e chegou num ponto. Eu não, eu passei e de repente, pum, explodiu. E tudo bem,
São caminhos absolutamente legítimos. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu caminho. Exatamente. Cada um vai ter o seu estalo. Quanto antes, de repente... Bom, não sei se quanto antes melhor, nem sei. A hora certa é certa. É a hora certa, é a hora certa. E foi isso. Na verdade, eu tô contando isso num livro que eu tô escrevendo, num momento que eu ia ser morto. E essa história é muito maluca. Conta essa história pra nós. Eu vou contar no livro. Vamos contar. Você vai dar spoiler? Não. Pode dar um spoiler. Não dou. Mas é isso. Eu ia ser morto e aí eu me entreguei. Eu falei, tá bom, se é pra ser morto, tá bom, entendi, vou ser morto, ok, tá de boa, tranquilo. E aí tive uns 4, 5 minutos até que uma coisa muito louca aconteceu. E desses 3 minutinhos aí que eu fiquei pensando no como foi a minha vida e como eu fui salvo, entre aspas, né, como uma coisa de repente mudou assim totalmente, aí E aí depois, claro, tive tempo para pensar em tudo que aconteceu, né? E aquilo foi assim, nossa, cara, tudo é real. Perfeito. É tudo real. Na verdade, é assim, aí entro num papo meio louco, né? Em que, na verdade, tudo é ilusão e tudo é real. Aqui. Então, a realidade está totalmente dentro da gente. A gente modifica expande e dentro, trabalha. Exatamente. É tua formação? Cara, eu sou jornalista, sou radialista, sou profissional de marketing, estudei um monte de coisa, sou piloto de helicóptero. Olha aí que legal! Piloto comercial de helicóptero. Que mais? Estudei um monte de coisa, até que eu, já há um tempo, né, eu resolvi ser terapeuta. Perfeito. Então tu tinha outras profissões, daqui a pouco veio a questão da terapia na vida. A terapia, na verdade, sempre permeou isso. O que é terapia? A terapia para mim não tem muita explicação, mas é um processo de levar autoconhecimento e um certo despertar da consciência da pessoa. E algumas pessoas chamam isso de cura. Eu também chamo de cura. Eu acho que é cura, mas eu acho que cura ainda fica um pouco vago, né? Mas quando você começa a ter esse processo de autoconhecimento, despertar a consciência, aí as coisas começam a fazer sentido e o teu mundo passa a ser muito legal. E eu acho que você tem isso também. É a cortina de um palco aqui atrás, assim, e o pessoal lá fora não sabe o que acontece na coxia. Perfeito. Não é? Perfeito, Não é isso? é isso? E aí é muito divertido. Eu acho que é muito divertido ser você, né? Porque às vezes você precisa... Claro, né? A gente precisa de uma coisa tipo... Quando você vai para uma reunião, fechar um negócio, como é que você faz? Sim. Claro. E a pessoa... Faz carinha de reunião, né? Existe milhões de mim dentro de mim, né? E dentro tá uma... Pô, cara, tá olha lá, o cara tá se babando. E isso é legal, assim, porque acaba que a gente consegue construir dentro da gente um conforto, um ponto ideal que é a nossa alegria perene, alegria serena, uma serenidade, uma paz, assim, que eu acho que esse é o ponto. Que aí sim a gente começa a trabalhar com cura, com angústia, de você entender o que realmente importa. Você olha para as pessoas que você ama já com outro olhar. Assim, com outra coisa. E eu acho que também processo terapêutico, entender a terapia é exatamente isso que tu fala, entender o que tem nos bastidores do teu eu. Né? Tu trouxe isso, eu acho que riquíssimo. É porque eu vivi a minha vida, fui criado para trabalhar e a gente tem que acordar cedo, trabalhar. Minha mãe adotiva sempre dizendo isso, seja uma pessoa honesta, e a gente vai vivendo essas informações, mas tem uma coisa dentro da gente que grita e pergunta, cara, quem é tu no meio desse universo maluco, nessa bola azul que tu tá pendurado e tu não sabe de onde tu veio nem para onde tu vai, e essa angústia ela fica batendo ali na gente, a gente fica tentando curar ela, tratar ela, né, com compra, com roupa, com comida, com sexo, com jogo, com cigarro, com aprendizagem, mas chega uma hora que ela vai falar contigo, né? Normalmente, na hora que tu vai dormir, tu te pergunta, né? Quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, que vida é essa, tu começa a sentir as tuas dores, e aí entra, então, a parte da terapia, né? E tu foi estudar a terapia, tu te tornou um terapeuta, qual foi a primeira formação que tu fez? Cara, vou te dizer que foi assim, eu desde pequenininho lia muita coisa sobre, não só sobre religião exatamente, mas sobre espiritualidade. E aí eu passei por todas, assim, quase todas as religiões, assim. E
No sentido de religar, né? Religião, religar, aquela coisa, acho muito válido. Mas sempre esbarra naquela coisa assim, pô, tem uma sensação que estão me enganando, que estão me controlando de alguma jeito. Tem uma história esquisita aí, né? Tem algum põe na linha. Pô, mas será mesmo, né? Será que é isso que estão dizendo? Sabe, pô, isso é esquisito. E dogma é uma coisa que sempre me chateou um bocado. Ah, por que é? Mas por quê? Por quê? Por quê? É assim, Deus. Ah, não, é assim. Porque Deus quer, mas... Pô, cara, mas... Quem é Deus? Que Deus é esse? Que tá esquisito isso. E até que eu me deparei com o Enneagrama. E o Enneagrama é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento que muitos coaches usam. Mas cara, e aí eu falei, não, mas ainda assim tá... acho que... Não bateu ainda. Sabe por quê? Porque o Enneagrama ele é muito legal no sentido assim, ó. Eu converso contigo e descubro qual é o seu eneatipo, o seu tipo de comportamento e tal. Show de bola, cara. E eu te digo o que você tem que fazer tal, show de bola. Mas aí você sente que alguma coisa fica no caminho. É como se fosse uma grande luz, assim, mas essa luz vai apagando. Começa muito bem, mas... ela vai tipo, tá. Aí pode ser que caia naquela coisa assim, olha, você é taurino e o taurino é teimoso, e você, tá, pô, não, legal, como é que você vai? Eu é menos teimoso, hein? E ok. E assim... eu falei, não, peraí, tem coisa aí, cara. Esse troço aqui é muito cabeludo. E aí, você olhando para o símbolo do Enneagrama e tal, você vê um triângulo ali dentro, um círculo, um negócio, lá. E aí eu comecei, não, o que é isso aqui? Aí eu me deparei com a coisa do triângulo de Nikola Tesla. Explique para nós, me ensina. 369. 369. Ele era fascinado por esses números e por essa triangulação. E o Enneagrama tem exatamente isso. E aí eu fui fundo nisso. E não é que eu achei mais coisa. E isso é, assim, a grande... não é eu gostaria que as pessoas enxergassem, eu acho que parte da minha missão, e o Enneagrama ele abriu para todas as outras terapias. Dentro do Enneagrama você tem todas elas. Você tem Theta Healing, você tem hipnose, você tem geobiologia, você tem mesa quântica, você tem semente, você tem até as medicinas, tá tudo ali dentro. Então, mas aí assim, eu não posso chegar e falar assim, tá tudo ali dentro, porque a pessoa vai... Então, vamos devagar, exatamente, vamos devagar. Então, assim, é muito mais profundo. Esse conhecimento é pré-socrático, ele passou pela Pitágoras, escola pitagórica, e foi aprendido no Egito Antigo, que aprendeu, por sua vez, lá no começo da civilização, na Mesopotâmia, das primeiras coisas, no homem, quando ele passou a cultivar grãos. Cara, esse troço é muito antigo, é tão antigo quanto a própria humanidade. Olha que legal. E isso estuda, uma coisa assim profunda, trabalha com os 3 M's, né? A música, matemática e mágica. Olha aí que legal. E o que o palhaço faz? O palhaço que é... Não é música, matemática e mágica? Pura. Não é? Então é isso. Então, assim, cara, trabalhar essa energia enorme, assim. Então o Enneagrama, ele... te abriu para uma visão... proporciona tudo isso. Então, eu posso dizer que, por exemplo, tudo que a gente faz, a gente vai ter 2 pontinhos de choque. Que isso é sobre os processos. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ele não é bidimensional. Ele é um globo, ele não é um círculo ali, aquele desenho. A essa altura, as pessoas que estão nos ouvindo devem estar falando assim, o que esses malucos estão falando? Pois é, então tem curso para isso. Mas mas é interessante falar sobre isso, porque as pessoas têm que abrir a cabeça, né? Eu acho para enxergar outras coisas. Olha o que tu tá falando de 2000 anos antes de Cristo, tá falando de Egito, muito tá falando mais, de caramba, muita coisa aqui que a gente tem que desvendar. Mas aí só para entender, tu começou então a estudar Enneagrama há 20 e poucos anos, quase 25 anos. Perfeito. Tu começou a estudar isso e mergulhou num vórtice maluco. Eu ia fazendo, só que aí eu acho que aí sim... E aí tu fez hipnose, tu fez curso de hipnose. Sim, porque... O que é a hipnose? Para explicar para as pessoas leigas, o que é a hipnose? O que é a hipnose? Quando você está assistindo um filme no Netflix, sei lá, e aí você coloca lá o filme, você fica o quê? Na frente da televisão.
Aí você se pega chorando, porque a história é muito emocionante. Uma história que não é real. E você não fica pra você, lá, o ator lá tá fingindo lá, ele vai, agora a música pra fazer eu chorar lá, ele tá fingindo, é um roteiro, isso aí, claro que é um roteiro. Você tá, agora vai chorar, você não fica assim, você embarca. Você embarca. Quando você está dirigindo, né? Você está dirigindo um carro. Você não fica, agora vou colocar o meu pé na embreagem. Agora minha mão vem para cá e eu troco. Não, cara. Tá, entre aspas, no automático. Isso é hipnose. Perfeito. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Não, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Mas o que acontece, Rafa? Assim, a grosso modo, você tem e isso trabalha em nível subconsciente. Então, se eu chego aqui e falo assim, presta atenção, hein? Não, sério, agora, cara, eu vou te esfaquear. Não, cara, que isso? Não faça isso, cara. Não faça isso, cara. Não quero saber de Não, por favor, não. Eu vou te esfaquear. Não, me esfaqueie. Não, por favor. Tá, vou te chutar muito forte. Ai! Não chute. Tá, brincadeira. Tá. Então, assim, você viu que você reagiu, né? Claro. Por que você reagiu? Porque lá no fundo, em algum momento, você tá pensando, vai que esse louco me chuta mesmo. Ele falou que vai chutar aqui embaixo, olhou pra baixo. E dá pra chutar. Ele dá pra chutar. Esse cara vai pegar meu saco aqui, vai doer. Cara, aí, intuitivamente eu vi você fazendo. Você meio que deu uma tiradinha do pé, assim, esse cara vai me chutar. Mas assim, por quê? Você reagiu de acordo com informação. Não é verdade? Claro. Você está brincando aqui e tal, mas o cara, vai que esse louco me chuta mesmo. E assim, você reagiu. Mas quando eu falei, não, eu tô brincando. Puf. Palavra mágica. Exatamente. Palavra mágica. E quando eu falei, eu tô brincando, você volta à realidade. Mas quando eu não tava, quando eu tava só falando, o teu corpo, a tua realidade reagiu como se aquilo fosse real. E legal tu falar isso, a tua realidade, né? Cada um tem uma realidade. Então é isso. A hipnose, ela pode ser... Nós estamos no nosso transe. Cada um tem o seu próprio transe. Né? A gente... que é? O Sandro, eu sou o terapeuta. O Rafa, eu sou o palhaço. Você é o que você é. Sim. Todo mundo é o que você é. Mas eu não sou, eu estou sendo, eu não vou, eu estou indo. Eu sou, né? Aquele mantra. Eu sou. Ponto. Então, assim... A hipnose é isso. Você vive um transe. Então, cara, eu sempre uso esse exemplo. O cara, você está no meio da mata. Aparece um urso. Pô, você caga, né? Fica parado aí. Aí tira assim, o cara tira a máscara. Aí você, tá. Só que teu subconsciente não sabe a diferença entre o urso. Você reage como se tudo fosse real. Então, num estado hipnótico, se eu digo que você é um lutador de Kung Fu, meu irmão, tu vai lutar Kung Fu. Tu tá apto, vai chegar um Bruce Lee na tua frente, tu vai lutar com ele. É claro que tem hipnose de palco. Sim. E tem a hipnose... Que tá em alta, né? Que tá em alta. E tem a hipnose terapêutica. Mas é um processo tremendamente seguro, porque se eu chegar agora para você, eu vou te hipnotizar, o Rafa tá hipnotizadão lá, faço todos os negócios para testar se você está hipnotizado, te convenço que você está hipnotizado. Hipnotizado. Quer ser hipnotizado? Foi hipnotizado. E aí eu chego para você e falo assim, Rafa, você no final dessa live, você vai fazer um Pix para mim de R$5.500. E você vai chegar e falar assim, 5.000... Tá louco? Oi? Acaba a hipnose rapidinho. Então, assim, a ética do hipnoterapeuta é justamente isso, aquela coisa, você vai imitar uma galinha. Dá pra fazer? Cara, dá, mas assim, que grande terapia você tem nisso, né? Qual é o bem, assim? O teu subconsciente, ele tem um discernimento em qualquer ponto, que se entra numa zona não segura, ele salta. Então você não está de hipnose. Agora eu quero que você tire o casaco, fique rodando lá fora, gritando Grêmio, Grêmio, você correndo aí pela rua, rebolando, gritando Grêmio. Cara, tu não vai fazer. Então é uma coisa tremendamente segura. A hipnose é muito segura. E onde que isso entra no Enneagrama? É justamente tentar enxergar o transe hipnótico que todos nós estamos vivendo. Cara, não precisa... Para pensar filosoficamente. O que é uma fronteira entre dois países, se não... Uma hipnose. Perfeito. Que é? O horário de acordar e dormir é uma hipnose.
A forma de vestir, a gente é hipnotizado, a moda. Todo. Pá. E não tem nada melhor para hipnotizar a gente hoje do que a internet. Do que né? todo lavado com todo esse sistema. Todo sistema. Perfeito. E tem muita pulga atrás da orelha, né? Assim, você já faz algumas perguntas e aí é complicado, você vê que o assunto pode ficar cabeludo. Você chega e fala assim, tá, em quem você votou? Opa, por que votar? Por que votar? Por que eu tenho que votar? Opa! Não. Então a gente está trabalhando com transes. O tempo todo. Com ideias que colocam... Falando em pulga atrás da orelha, você que está assistindo a gente, ó, se inscreve aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa, clica, comenta, compartilha, manda pros amigos. Se não tá gostando, Sandro, manda pros inimigos. Pois né? Manda, cara. Vem aqui ser uma pulga. Exatamente. Vem aqui entrar em transe com a gente. Pulga na orelha. Isso aí, pulga na orelha. Legal, cara. E aí tu fez, então, enneagrama, hipnose, mais alguma outra coisa aí que tu... Não. Aí abre para outras terapias. Então, claro, para você aprender sutilezas, é importante pegar fazer o curso, né? Então tem curso de Theta Healing, quem quiser, não comigo, eu indico o curso de Theta Healing. Tu fez também? Fiz o curso. O que mais tu fez? Quero saber da tua... cara, é muita terapia. Vamos lá. A radiestesia. Radiestesia é sensacional. Como que o pêndulo, estudar o campo magnético do planeta, como que isso influencia a gente. Muita coisa de filosofia, que aí já não tem tanta coisa da terapia holística, né? Mas tem muito da compreensão, assim, do que pensaram antes da gente. Então, tem muito assunto sobre filosofia, que é uma coisa assim... Eu costumo dizer que a filosofia ela tem que transcender, porque se você diz que aquilo morre. Perfeito. Né? Você quer, não muda mais. Não muda mais, acabou. Então não muda. Eu sou assim, pronto. Acabou. Não então muda. Morreu. Se não tá dando certo relacionamento, tá ouvindo isso, vai embora. Vai embora. Sim. É isso. Então, a filosofia também tem que se tomar cuidado com isso. De sempre ir à frente. Mas aí você tem também... o Theta Healing é maravilhoso, que eu já falei. A radiestesia, que eu já falei. Você tem a apometria. Apometria, que você cura o corpo astral. Né? Toda a parte de tratamento dos pontos dos chakras, e também tem, então, várias técnicas. Cuida o reiki. O reiki tem vários tipos de reiki. Agora eu tô curioso com uma coisa aqui que tu tá falando. Eu vou te interrompendo. É assim que vai ser. A gente falou de religião no início. Tu participou de várias religiões, mas sempre ficou com a pulga atrás da orelha. Né? Tu te considera ateu? Não. Não é ateu? Não. Mas aí eu adorei um discurso de um outro cidadão muito polêmico, que perguntaram para ele, tinha muitos seguidores, e perguntaram para ele, ele sempre falava de Deus e tudo mais. Ele disse um dia, ele falou assim, Deus não existe. E aí todo mundo, que isso? Como teve que você está dizendo que Deus não existe? Não existe, Deus não existe. Eu fui lá ver pessoalmente isso. E graças a Deus, encontrei algo muito melhor. Opa! Isso é genial, Rafa. Algo melhor do que Deus. É claro, porque quem te ensinou o que é Deus? Qual o teu conceito de Deus? Alguém te ensinou. Mas qual é o teu verdadeiro conceito de Deus? Perfeito. Não, então... E aí a gente vai para a criança interior. Qual é o olhar da criança? Você acha que aquele bebezinho de 1 mês acredita ou não acredita em Deus? Se ele pudesse falar, como que ele pensa? Em que língua um bebê de 1 mês pensa? Então, assim, quem é esse Deus? Ele não tem Deus, aquele bebê? Peraí, ele não tem o seu Deus. Sim. Mas ele tem o Deus dele. É esse Deus que a gente precisa pegar. Buscar agora encontrar. Sim. É esse Perfeito. aí. Agora sim. Tá. Porque não é isso que a gente tá correndo pro lado errado. Ó, dica. A gente está achando que Deus é uma coisa, Deus é outra. Então, assim, o que é? Não tenho a menor ideia. Mas, assim, mas é porque cada um tem Não, é porque tu tá falando isso, daí a gente tá falando de chácaras, não sei o quê, constelação familiar, tu manja também? Nossa, sim, eu sou constelador também. Olha, aí em constelação familiar a gente vai falar de vidas passadas, de e aí, entes. não é uma crítica, mas é uma coisa que eu observo. Bert Hellinger. Cara, peraí, Bert Hellinger ele já morreu.
Ele fazia isso em um outro tempo. Aliás, tem um forobodói quando se fala desse cara aí, porque esse cara parece que foi nazista. Tem algumas ligações. Aí, né? Então, assim, gente, vamos estudar todo um negócio bem grandão para você seguir o que ele começou. É preciso andar com esse conhecimento. E é o que eu falo do humor, né? Exatamente. O humor nasce para uma função e ele tem que evoluir, né, cara? Exato, é preciso andar com esse conhecimento. Vai fazendo, assim, e eu fico muito feliz que tem muitos consteladores que eles já estão sacando isso e eles sabem a hora de parar. Perfeito. Isso é muito legal. Eu falo, cara, ó, já mudou alguma coisa ali, já começou a evoluir, já começou a andar com conhecimento. Claro, a música não está mudando desde sempre. A música é viva. Então, por que não pegar uma terapia e ir mudando? Isso aí. Rafa, assim como a criança interior, é preciso experimentar. Então, assim, eu fico um pouco aflito quando a pessoa começa a dizer, não, porque Deus que está escrito, tá, blá, 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 blá. Então, assim, cara, experimenta Deus, mas não experimenta o Deus dos outros. Vai buscar a tua origem. E aí tá a chave da palavra, Rafa. A chave é o que o Eneagrama te propõe, é o que o universo te propõe. Vai buscar. Busca. Eu acho que esse teu trabalho é maravilhoso por causa disso. Porque quando você fala em palhaçaria, em pegar o teu... Olha só, o palhaço interior. Cara, o palhaço de cada um. Exato. Então assim, você vai me dar um palhaço? Eu não. O que eu vou chegar é ficar enchendo o teu saco para você buscar o teu palhaço. A tua verdade, busca, cara. Vai buscar. Pessoal, a gente tá falando aqui com o Sandro Ferrari Coxmoore. Tanto faz. Coxmoore, aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. E olha só, queria agradecer aos nossos apoiadores, né? A JF Parrídias, ao Bazar da Lima, a Livraria Sapiens. Tem mais alguém aí, não é? Acho que é isso? É isso. Estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, ó, Bazar da Lima deixou para nós aqui, ó. Eu quero. Cheirinho. Olha que delícia. Bom demais, hein? Bom demais. Sandrão, tem que fazer esse jabá aí, porque a galera vai nos ajudar. Claro, não. Isso aqui é meu brinde, né? Brinde. Claro, vai levar aqui também, ó, depois beleza. Também, ó, que maravilha. E, cara, olha só, agora tu falou tudo isso e é aí que eu quero chegar. Tu falou, acho que muito bem, assim, a gente pegou toda essa confusão de coisas que a gente trouxe até agora, e a vida é isso, a vida é uma confusão e a gente vai ter que buscar o nosso caminho, o nosso lugar, o nosso jeito de navegar no rio, porque a vida é um rio, né, inconstante, ele só vai, ele não volta, ele vai, mas ele deixa uma estrada, um caminho, e a gente tem que olhar para esse caminho. E quando a gente fala de construir no Seu Clau, quando eu construí a escola, eu atuo como palhaço desde criança. O humor surgiu na minha vida muito cedo, eu vim fazendo humor na minha vida. E tive muitos momentos tristes, difíceis, e foi ele que me sustentou, né? Mas ele só me sustentou por um período. Hoje ele me sustenta e me constrói. E é isso que eu quero oferecer para as pessoas. Quando a gente está falando de palhaçaria, de palhaço, a gente está falando de esquecer a educação, esquecer a postura, esquecer a forma como a gente vê o mundo e abrir os olhos, a mente, o espírito, o coração, os sentidos para simplesmente navegar e deixar ser num caminho de alegria, de felicidade. E aí vem o nosso ridículo, vem o nosso eu, e a gente está ferrado, porque a nossa sociedade vem mostrando uma imagem, hipnotizando a gente dentro de uma imagem de seriedade. E a vida, Deus, né, que a gente fala, o meu Deus não é sério. O meu Deus brinca, o meu Deus sorri, o meu Deus se diverte. E aí construir o Seu Clau é exatamente olhar para a nossa criança interior. Começar a olhar e analisar e ver o que pegou ali, onde é que estava mexendo, onde é que estava batendo, e a gente, através de movimento, de ação, de prática, de exercício, em campo, em loco, ali fazendo, a gente começa a sentir. E levar um olhar para esse sentir. Porque a gente é muito de fazer. Fazer, mas a gente não vive enquanto está fazendo. Né? Quando a gente executa, a gente não está vivendo. A gente está vivendo quando a gente sente, quando a gente experiencia, quando a gente se escuta, quando a gente percebe o movimento. Cara, olha que louco. Eu apontei para ti agora. Olha toda a loucura interna que tem que acontecer para apontar
Desde a parte intelectual, né, que eu entendo que apontar para alguém significa dar atenção para ela, até a parte fisiológica e tudo. Isso é muito louco, cara. É muito louco. E a gente vive uma vida inteira sem pensar nisso. Você sabe que você faz isso muito bem. Eu vi você fazendo isso ao vivo, vi você fazendo isso em vídeo. Tem um vídeo seu de divulgação da palhaçaria que eu acho que você faz isso. E eu vou tentar reproduzir, não também para você. Mas é que você quando o palhaço, quando você está ali invocando o palhaço, você tem um olhar maravilhoso, cara, de criança, que é aquilo assim. Que é esse olhar pro mundo. É absurdo, é olhar pro mundo com essa cara que tu tá olhando, porque, cara, como é que pode? Agora tem um negócio aqui que alguém inventou. Isso é muito engraçado. Que leva a minha voz pra... Cara, isso aqui é muito engraçado. Entende? Então é olhar... É tipo, cara... que incrível! Né? Como as pessoas riam do Costinha. Por que riam disso? Qual é a graça disso? Mas assim, né? É muito engraçado isso aqui na orelha, isso aqui tudo. Cara, o que é isso? Que porra é essa? O que a gente tá fazendo aqui? Então, esse olhar do novo... cara, olha que sonho. Eu queria muito voltar no passado e com a experiência que eu tenho... e fazer tudo de novo. Quer dizer, não que eu me arrependa. Sim. Mas eu tenho a sensação de que... poxa, tantas coisas eu poderia fazer mais e melhor. Eu tenho algum... Cara, uma história muito rápida. Eu fui no show do Bruce Springsteen, no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, não sei o quê. E na minha frente tinha um cara com uma gaita e com um cartaz bem grandão, assim, quero tocar gaita, River Run, uma música dele lá. E eu fiquei sabendo que o Bruce Springsteen chama realmente o pessoal pra tocar com ele. E ele ficou o show inteiro ali e tal. Tentando. Tentando. E ele no final do show, ele foi embora. Porque tava muito cheio, falou, não vai me chamar, tá. Foi embora do show. Cara, mas foi coisa de 30 segundos depois, eu vi a produtora catando. Cadê o rapaz do cartaz? Porque ele quer falar, ele quer que ele toque. Cadê? Eu falei, porra, caralho, velho, nos últimos segundos. Imagina, cara, a gente fez umas 40 segundinhos, cara, ele ia ser chamado, ia lá, e o cara foi embora. E o que mais me angustia não é nem isso. Ele nunca... soube que isso aconteceu. Que isso iria acontecer. Ele não teve nem chance de se arrepender. Perfeito, cara, perfeito. Isso também foi uma das coisas que eu de vez em quando me lembro. Não, peraí, eu vou ficar mais um pouquinho. Eu vou ficar mais um pouquinho. Sabe, por que tu acredita que... Por que tu quer ajudar as pessoas? O que tu viu na humanidade que tu diz assim, cara, isso aqui eu preciso tocar as pessoas, explicar. O que tu viu dentro da tua realidade que tu quer mostrar para os outros? A morte. A morte. A morte não é fim. É vida após a morte? Não estou falando disso. Eu estou falando que tem uma história linda também que perguntam pro cara assim... aliás, é muito chato quando fazem isso, mas perguntaram, e aí, cara, como é que você tá? Tô bem. Um homem que acordou hoje e não sabe se vai chegar vivo até o final do dia. Nossa, mas assim, aí o cara parou e perguntou, tá, mas não é todo mundo assim? É todo mundo assim, mas quantos realmente sabem disso? Muito bom. Interessante, né? E aí, cara, me dá um pouco dessa angústia, que é a mesma angústia que eu senti com o cara que foi embora do show. Essa pessoa que vive a vida e vai embora do show sem entender que poderia ser um show do caralho. Poderia ser um show da vida dele, se ele fosse chamado lá pelo produtor. Cara, então assim, vive esse show como se você fosse ser chamado pelo Bruce Springsteen pra tocar no palco, sabe? Então assim, e me dá nervoso, porque eu vejo as pessoas que eu amo, às vezes, por conta dessa hipnose que a gente conversou, por conta do sistema, por conta de tudo, cara, elas viam o mundo pra estudar de um jeito totalmente pré-programado. Depois, o que você vai fazer depois de estudar? Vou fazer uma faculdade e estudar mais, tá? Depois, aí eu vou trabalhar muito bem, vou constituir família muito bem, e depois eu vou ter uma aposentadoria, e depois eu morri. Cara, que merda. Não é isso, viver não é isso. Sinceramente, é isso que Deus quer de você? Para perguntar, é isso?
É esta porra que tu tá vivendo. Cara, porra, peraí, não. Aí vem uma pergunta muito legal, que as pessoas... Tá, ok, Sandro, tá legal, bacana, mas me diz uma coisa, então é pra eu não estudar? Não, cara, é pra tu pensar. E outro dia eu tava falando com um filósofo muito legal, ele disse, cara, quando a gente fala pra uma pessoa tu não sabe raciocinar, ela fica puta da cara. Só que as pessoas não sabem raciocinar, e isso é um aprendizado. Né? Eu acho que tu falou isso, então é ensinar as pessoas, né? Mostrar para as pessoas que dá para enxergar a vida de outra maneira e que essa outra maneira é mais leve. É o olhar da criança, é o olhar do palhaço. Continua sendo complexa, continua sendo difícil, continua sendo maluca e abstrata, mas é mais leve. É mais leve. Né? É vivível. É viver. É um convite à alegria. É um convite assim... Cara, para pensar, você tá num dia, né? E o dia tá ruim. Tu fica malzão. Mas se você fizer um painel de dias... que você tem um teto, uma comida, uma água, um carinho, uma pessoa que te sorri, uma oportunidade. Compara isso com os dias ruins. Uhum. Cara, você vai ter muitos e muitos e muitos dias que você tem plenitude. Cara, eu acho difícil as pessoas que estão escutando a gente. Será que tem alguma pessoa escutando a gente que está passando fome, fudidaço? Cara, não tá, porque ele vai ter no mínimo um celular. E isso tem o olhar também, de tu olhar pra tua vida, cara. Cara, as pessoas olham e dizem, tu tá sempre rindo, cara, tá sempre feliz. Cara, a minha vida... Vamos pensar, minha vida material é uma batalha, entendeu? Só que eu tenho as minhas coisas. Só que eu sou grato pelo que eu tenho. Cara, o meu filho tem síndrome de Down. Porra, cara. É uma coisa assim muito louca, entende? E isso é legal, porque você encara como uma bênção ou como um fardo. Exato. E pra você é uma bênção. E é a minha experiência. É a tua escolha. É a minha experiência, cara, que eu quero transformar. A minha experiência vai ser boa, caralho. Sim. Porque... Eu só tenho isso, eu só tenho a minha vida, entende? Então, legal. A gente chegou no momento agora. Quem nos assistiu até agora, a gente tem nós estamos bolando aqui uma coisa muito bacana. A gente quer criar um evento, uma atividade, a gente vai criar um evento chamado Celebre Sua Criança Interior. E a gente vai trazer, então, hipnose, vai trazer... Todas essas teorias. Todas as teorias e técnicas que tu trouxe aí, palhaçaria, vamos falar de psicologia positiva, só que tudo com muito movimento, com muito brincar e com muita ação. Eu sempre falo, depressão, decréscimo de ação. Recuperação, recuperar a ação. Genial. Né? Eu sou aquilo que eu faço, não aquilo que eu penso. Né? Eu posso pensar em matar alguém, né? Mas eu não sou assassino. Eu sou assassino no momento que eu vou lá e faço. Então isso é uma coisa legal de aprender também. A gente tem que ter controle sobre aquilo que a gente faz. E esse controle é para se descontrolar, né? A coisa do palhaço que eu mais admiro é que hoje fazem 22 anos que eu atuo, né? E dentro da história do palhaço, hoje eu saboreio cada vez mais, o que eu mais busco é o espaço de tempo entre uma ação e a outra. Né? Entrar em cena... Né? Construir esse momento e saborear tudo aquilo, porque a gente às vezes se encontra esgotado, porque a gente quer fazer um monte de coisa. Só que por que a gente está fazendo as coisas? Para que a gente faz as coisas? Para a gente ter prazer. Como é que a gente tem prazer? Quando a gente sente que a gente comeu, que a gente encheu a barriga de alguma coisa. Se tu faz um monte de coisa e não experiencia essas coisas, a tua barriga está sempre vazia, mas o teu corpo está sempre cansado. O cansaço nos aproxima da morte. Né? Quanto mais cansado tu vai ficando, menos movimento tu vai tendo, até que um dia tu... né? Então, a vida... Então, a pessoa já está ligando para nós contratando. A vida é uma ação, mas é uma ação fluida que tem que navegar, né? O trabalho do palhaço é navegar entre todas essas realidades e construir uma que agregue todo mundo dentro dela. E o trabalho da criança interior, eu acho que é tudo isso que tu falou, né? É oferecer um movimento, mas que cada um dentro desse movimento se perceba livremente para descobrir, olha, o meu é por aqui, o meu Deus é por aqui. Exatamente. Então, você falou linda coisa do movimento, né? O mais legal numa montanha-russa é aquele que era só... É aquele momento no palco que o Rafa para... E aí, cara, aquilo é genial. É aquele... E aí tudo acontece. Isso. Então, assim, ó...
Pessoa que estiver nos ouvindo agora, né? Nos vendo, nos ouvindo, enfim, tá sentindo assim, cara, tô meio confuso, assim, com meu Deus, com a minha coisa, com a vida, com o universo. Cara, vem fazer esse experimento. Nós vamos, em breve, a gente vai trazer aí mais claramente o que é o projeto, mas a gente está preparando algo muito legal, eu e o Sandro. A gente está preparando um encontro aí bem bacana pra gente suar, transpirar, inspirar, né? E entusiasmar, que vem do grego. Eu sempre falo entusiasmo, né? Estar possuído por Deus. Isso. Do latim, inspiração. E eu não tenho dúvida que vai ser uma experiência muito transformadora. Vai ser aquele divisor de águas, que a pessoa vai ter aqueles super insights, assim. E é para isso. É para isso aí. É para isso. Convite. A gente não vai trazer respostas, mas a gente vai construir boas perguntas. E é o que te faz, é o que te manda à frente, né? É o que te faz ir à frente. Sandro, para terminar, se a pessoa que quiser fazer contigo um processo terapêutico, quiser ter essa experiência aí do teu trabalho, como é que ela faz para te encontrar? Então, vai no Instagram, o Instagram vai aparecer aqui embaixo em algum momento. Aqui embaixo. Lindamente. Cara pro Instagram. Fala aqui. Ou da foto que eu botei no Instagram. Assim, né? Aí aparece lá o Instagram. Mas pode me procurar no Instagram e pode me procurar pelo telefone, que é 51-98144-5683. Perfeito. E o teu Instagram? É @SandroFoxTherapy. Perfeito. Se botar Sandro Fox, já vem lá. Perfeito. O Sandro que, assim como eu... Uma última pergunta, Sandro. Tu acha que tu sofre algum tipo de rechaço, de preconceito, de olhar, de estranhamento, por ser uma pessoa alegre, divertida, que gesticula bastante, que se movimenta, que sorri? Olha, eu não sei, porque eu não dou a mínima. Realmente eu não sei. Muito bom. Realmente não sei. Porque, na verdade, Rafa, a gente vive e morre muitas vezes numa mesma vida. Então, quando a gente percebe que a gente já morreu, que a gente nasceu, que já morreu, numa mesma vida, né? Então, isso começa a ficar... né? E assim, a gente trabalha com um certo despertar da consciência, essa elevação que a gente promove, né? Que você promove, que a gente acaba promovendo. E aí não tem papo egóico, não, muito pelo contrário. Você só consegue fazer essa entre aspas, subida ou perceber as coisas a partir do momento que você controla teu ego. Então, assim, cara, controlar o ego muitas vezes passa por você perder o medo do ridículo. Perfeito. Né? Então, assim, não, tá. Mas vão te achar ridículo. E daí? Quando eu falo isso, assim, olha, ridículo somos já. É uma questão da gente começar a aceitar e aproveitar isso. Pois é. Só isso, né, cara? É simples assim. Então é isso. É essa coisa de você... Todo isso que a gente está falando aqui, ele circula em torno dessa questão de observar o ego, trazer... as pessoas confundem, eu vou afrontar, eu não vou lutar contra... Não vai lutar contra ninguém. Para de luta. Já acabou. E uma das coisas mais lindas, tem uma música que depois eu vou botar em algum ponto para as pessoas escutarem, é uma música linda que eu ouvi falar num curso de Umbanda, num Umbanda EAD, que eu recomendo, entrei em contato com eles, maravilhoso, mas eles falando também de criança interior e tal, falaram de uma música. E em determinado momento dessa música, fala assim, que a pessoa encontra a criança interior e a criança interior vira e fala assim, olha, você não está mais de castigo. Fala uma coisa muito séria. Vem brincar comigo. Nossa, perfeito. Esse vai ser a nossa chamada. É lindo. É lindo. É isso, cara. Para de viver como se tu tivesse de castigo. Tu botaram de castigo, você tá até hoje de castigo, cara. Acabou, né? Vamos brincar. É isso aí. Com esse convite, a gente vai terminando esse bate-papo maravilhoso com o Sandro Ferrari. Cox Moore. Moral. Eu não falo uma palavra em inglês. Mas não tem problema. Moura! Você, pronto, resolveu. Você tá melhor do que a moça do plano de saúde, que me mandou uma carteirinha escrito Sandro morre. Esse plano de saúde, você me erra o nome. Podia errar por qualquer coisa, mas o Sandro morre logo. Porra. Um beijo pra todo mundo que nos acompanha aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. Um beijo pra nossa equipe aqui, o Enoê. Hoje também o Giovanni aqui acompanhando a gente pra fazer com que tudo isso aconteça. Sandro, com certeza vai estar de novo com a gente e em breve nos veremos novamente.
Beijo, tchau, tchau. Aê! Estúdio Orelha.